Então, irmãos, sem mais nada a apresentar, então vamos lá para as Escrituras, que é o que importa. Vamos para o texto aí de Efésios, capítulo 4. Irmãos, o tema igreja é algo que me chama a atenção. Eu trabalhei durante os últimos 2, 3 anos na igreja, temas somente sobre a igreja, a essencialidade da igreja, a igreja e sua missão, a igreja e suas responsabilidades, a igreja relevante no seu século. Então, vários temas nós trabalhamos durante mais de 2 anos ali na igreja, falando-se somente sobre isso. Por que eu fiz isso? Porque eu acho um tema tão relevante para os nossos dias, porque a igreja hoje, infelizmente, ela está descaracterizada por mentalidade, por infiltrações de tantas outras coisas no culto e na vida da igreja. A igreja tem se perdido ao longo do tempo. Então, acho necessário ainda tratarmos e levantarmos essa bandeira falando sobre a igreja. Então, nós vamos ler o capítulo 4. Eu vou me prender ao texto do verso 16, mas eu quero tocar em alguns versos antes, como forma introdutória também daquilo que nós vamos falar. Então, a princípio, quero reler os versos que o pastor Neil leu no começo, verso 15 e 16. Todos acharam? Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. Ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o pastor da igreja. É Jesus Cristo. Tá bom? Verso 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Já foi orado, o pastor devidamente apresentou. Cremos na direção do Espírito Santo e Deus sabe a minha fragilidade, a minha pequenez diante da sua palavra. Espero que nós possamos compreender aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Então, o tema que vou trabalhar já foi, eu acho que, apresentado. O meu trabalho e envolvimento na igreja agrada a Deus? Deixa eu tentar transformar isso de uma forma mais simples. Como Deus quer que você trabalhe na igreja? Você já pensou sobre isso? É interessante pensar sobre isso, irmãos, porque para a maioria dos cristãos, a igreja, olhando ela como a ideia corporativa, ela é somente um culto de adoração no domingo à noite e não passa disso. Para muitas pessoas é isso. Ela não passa de uma obrigatoriedade de um domingo à noite. Mas ela também, irmãos, para algumas pessoas, uma outra porcentagem aí menor, adiciona um culto de quarta-feira, talvez adiciona aí um AIBD, e acha que isso já é o suficiente. Pronto, já somos igreja. Espera, não é por aí. Não é assim que as coisas funcionam. Estar na igreja não significa pertencer, porque muita gente está, mas não pertence. Então, na igreja, irmãos, quando nós falamos sobre ela como uma irmandade de pessoas dando suas vidas umas pelas outras, ou seja, vidas em vidas, ela causa estranheza em algumas pessoas. Essa é uma definição, irmãos, que é um tanto quanto estranha para o entendimento de tantas pessoas hoje que se diz pertencer a uma igreja. Você quer ver como a resposta é tão vaga? Quando você está conversando com alguém e alguém fala sobre igreja, você fala, eu pertenço à igreja de São José. Aí uma pessoa lhe pergunta, o que significa isso? O que você responderia? A resposta parece um tanto simples, mas ela não é simples. Ela não é. Porque pertencer, ela vai aquém daquilo que eu e você imaginamos. Ela não é simplesmente uma resposta seca, vazia ou evasiva, e um tanto quanto minúscula. Muitas igrejas, irmãos, nem pedem as pessoas para servirem. Elas não pedem
para que essas pessoas se envolvam, não pedem para que as pessoas façam sacrifícios, porque elas não querem deixar os membros desconfortáveis. E pedir alguma coisa desse tipo deixa desconfortável. E as pessoas acabam saindo da igreja e procurando algo, uma outra que venda um produto que ela queira comprar, que ela esteja bem com ela mesma. Então, irmãos, as pessoas não têm se preocupado em existir para cuidar umas das outras, ajudar na necessidade que o corpo tem. Elas não são mais aquela comunhão daqueles que fazem sacrifícios, daqueles que querem dar as suas vidas para a edificação da igreja de Cristo. Através dos tempos, irmãos, a igreja tem sido basicamente carregada por alguns que fizeram grandes sacrifícios, que colocaram esses sacrifícios sobre as suas costas, daquelas pessoas que se abnegaram, que deixaram suas vidas de lado, e de forma intencional e de forma implacável, e parece que essas pessoas carregam durante a história a igreja e os outros deixam de lado. Sofrem no esforço dos outros, surfam na onda dos outros. Essas pessoas desistiram de suas vidas por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da igreja. Nada, irmãos, realmente, eu quero dizer para você que nada realmente mudou na perspectiva de Deus para a sua igreja aqui. Nada mudou. Embora tenha mudado, talvez na igreja confessa em nossos dias, mas na mente do Senhor Jesus, daquele que fez e é o cabeça da igreja, nada mudou. Continua a mesma coisa, o mesmo propósito para a igreja. Meu irmão, qual o propósito na sua vida de pertencer a essa igreja? Qual é o propósito de pertencer na igreja de Cristo? O que Deus quer te usar, como Ele quer te usar, de que forma você tem cooperado para a expansão do reino. A igreja, irmãos, é chamada para ser a comunhão de pessoas abnegadas, pessoas que renunciaram suas vidas e humildemente doam suas vidas sacrificialmente uns aos outros e aos de fora. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero, nessa primeira mensagem das conferências, eu quero mexer um pouco também nos primeiros versos de uma forma mais rápida, para que você entenda até chegarmos a esses versículos que nós lemos e fechar no verso 16. Eu quero responder uma pergunta, eu quero que você pense comigo sobre isso. Eu quero responder a primeira pergunta: por que Deus nos quer na igreja? Por que Deus nos quer? Por que Deus te quer na igreja? A resposta, pelo menos, de 3 maneiras nesse texto, no capítulo 4. Deus nos quer na igreja para a edificação do corpo. Primeiro, nós vimos. No verso 12, Cristo dá a líderes à igreja como pastores com vista ao aperfeiçoamento da igreja. E como tem igreja que não tem valorizado seus pastores. Meus irmãos, eu fui numa certa igreja, em um determinado local. E eu vi um jovem me chamou e falou: pastor, eu nunca fui pastoreado. Pastor, nós precisamos ser pastoreados. Pastor, venha para cá. Se a igreja não tiver dinheiro suficiente, nós vamos juntar algo mais e juntar com o que a igreja pode dar para ter um pastor em nossa igreja. Meu irmão, isso me cortou o coração. Eu carrego isso até hoje. Tive sonhos com isso. Quando nós olhamos igrejas que têm os seus pastores, que eles têm sido maltratados. Eles foram dados por Deus à igreja para a edificação do corpo. É obrigação deles. É nossa obrigação edificar, preparar a igreja. Depois de enumerar, irmãos, diferentes cargos da igreja, Paulo aqui, ele continua propondo a finalidade de tudo isso que ele vai listar. E essa consiste em que os membros da igreja cheguem a estar inteiramente equipados.
Os membros precisam estar. Então não encontramos em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, irmãos, a palavra grega catartismos. O que ela quer dizer? Essa palavra é aperfeiçoamento. Embora eu sei que o verbo aqui ele corresponda até de forma usada no sentido de consertar redes, e aqui pessoas que são eruditos na língua vão trabalhar sobre essa tese. Eu não vou entrar aqui, porque também acho que não vale a pena. Mas a ideia, irmãos, é que ela dá de... Sabe aquele pescador que conserta as redes, que costura? É isso. Dá pastores à igreja para que ele aperfeiçoe os membros da igreja, ou seja, que ele costure as redes. Que você esteja aperfeiçoado. Meus irmãos, sugue do pastor da sua igreja. Sugue a vida espiritual dele. Sugue a vida devocional dele. Sugue o caráter cristão dele. Ele tem tanta coisa para sugar. Estou deixando problema para vocês, pastor. Vou embora. Tomara que o pessoal lá não veja o vídeo, viu? Senão também tô... Mas Deus deu pastores para a igreja para isso. O pior que eu tenho aqui, não é membro da igreja, né? Mas já está indo embora, hein? Segundo, irmãos, o objetivo pelo qual Deus nos quer na igreja é a unidade da fé e a unidade do conhecimento do Filho de Deus. O verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus. Então, a finalidade é que os membros da igreja cheguem a uma unidade perfeita. Não deve permitir que se formem partidos, ou não deve ser permitido que pessoas façam panelinhas, que tenha coisas na igreja que dividam o povo. O pastor precisa estar atento a isso. O seu propósito deve ser atrair, por preceito, pelo exemplo, a uma irmandade cada vez mais estreita. Então, a meta é que os membros da igreja cheguem a alcançar o ideal de homem perfeito. A igreja impõe a seus membros nada menos que a meta, e essa meta é a perfeição. Jamais, irmão, o Senhor se contentará com uma igreja que tem os seus membros vivam uma vida decente e honorável. Ele não se contentará, isso é bom, vivam uma vida decente e honorável, mas ele quer que você chegue a ser modelos de perfeição de homens e mulheres. Eu tive uma aula uma vez com o Russell Shedd. E uma vez uma pessoa perguntou para ele, um aluno, falou assim, pastor, você não acha a prepotência do apóstolo Paulo dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? E Shedd, olhando para aquele aluno, falou, e você não tem a mesma condição de dizer isso? Você não tem a mesma condição de olhar para chegar para um incrédulo e falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Se nós não temos a mesma condição, o que temos feito na igreja? Quem somos? Que vida cristã temos vivido? Nós precisamos, irmãos, entender essas partes e essas particularidades da vida comum de ser igreja. Portanto, irmãos, nosso objetivo é continuar a edificar o corpo até que haja unidade em nossa fé e unidade em nosso conhecimento em Cristo. O nível de conhecimento aqui é totalmente diferente de uma pessoa para outra. Uns conhecem mais, outros conhecem menos. E isso aí vai variar entre todos. Mas a ideia é que todos cheguem à maturidade cristã. Ah, mas o irmão fulano é tão imaturo, o que você tem feito para que ele cresça? O que nós temos feito para edificá-los? Nós somos uma unidade, queremos ser uma unidade, e a igreja é isso. Eclésia, chamados para fora, para viver os princípios e preceitos de Deus, não seu. Aquilo que nos rege é a palavra de Deus.
E quando falamos uns aos outros, falamos, assim diz o Senhor. Porque não vivemos nessa edificação. O terceiro objetivo pelo qual Deus nos quer na igreja, irmãos, é que o corpo de Cristo atinja uma personalidade, eu quero falar de forma cooperativa, dessa cooperativa, mas a semelhança de Cristo. A igreja precisa ter a cara não do pastor, ela precisa ter a cara de Cristo. Igreja que tem a cara do pastor, ela falhou em algum momento. Ela deixou de olhar as Escrituras. Igreja não é para ter cara de pastor, igreja é para ter cara de Cristo. Dos princípios da palavra de Deus. Ele vai dizer no final do verso 13, dizendo, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, irmãos, o objetivo de Deus em nos querer na igreja não é apenas que indivíduos sejam edificados, mas que o corpo de Cristo alcance a estatura de homem maduro. Paulo ele termina, irmãos, assim, com uma finalidade que supera a todos. E qual é? Ele vai dizer que o propósito da igreja é que seus membros alcancem uma estatura que possa medir-se com a plenitude de Cristo. Isso aqui é belíssimo. Gospel, numa frase ousada, ele diz que o propósito de Cristo era produzir no mundo uma raça de Cristos. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que o propósito da igreja é nada mais, nada menos que produzir homens e mulheres que sejam um reflexo do mesmo Cristo. Esse é o propósito. Cristo é o cabeça, desse corpo está totalmente maduro. Nós somos a igreja, o seu corpo, nós não somos totalmente maduros. Basta qualquer picuinha. Fazemos as coisas para a glória de Deus. Irmão, mas você está tocando ruim. Eu já fico bicudo e não vou fazer mais. Mas espera aí, você não tocava para a glória de Deus? Basta qualquer coisa, nós já esquecemos que era para a glória de Deus. Que corpo é esse? Onde nós não podemos falar uns aos outros? Eu não tenho problema, irmãos, quando membros da minha igreja chegam lá, pastor, eu não entendi aquilo, eu acho que o senhor se equivocou na sua colocação. Eu falei, que colocação? Naquela, em tal ponto. Vamos pegar a mensagem, vamos sentar e vamos discutir. Eu sou tão falho quanto. O objetivo de Deus em nos querer na igreja, irmãos, é construir uma igreja e fazer com que ela cresça até o tipo de maturidade que corresponda a Cristo. Você está vendo que a igreja tudo leva somente a imagem de Cristo? E esse propósito do Senhor de sermos semelhantes a Ele, na forma de corpo, no versículo 13, tem essa implicação definida para nós como indivíduos. E no verso 14 ele fala por que nós devemos fazer isso, porque nós somos instáveis. Ele vai dizer para que não mais sejamos como meninos agitados por todo vento de doutrina. E como isso é fácil. Com o advento do YouTube, hoje todo mundo prega, todo mundo sabe de tudo, todo mundo vasculha tudo. Coitado do pastor. O membro da igreja hoje tem 30 pastores na internet. Mas quem vai resolver o pepino é o pastor da igreja. Os pastores da internet não vão chegar para resolver. Ah, mas o pastor da internet, ele disse isso. Mas o pastor da internet não vai estar aqui para resolver quando você tiver com problema. É o pastor da igreja. Foi ele quem Deus deu. Um crente maduro, irmãos, não é jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais que acontecem. A maturidade cristã não deixa que isso aconteça. Há crentes que vivem, irmãos, embarcando em toda a onda de novidade. Tudo que aparece, pega, escuta, pondera e resolve. Uma vez chegou um jovem na igreja e perguntou assim, pastor, eu descobri o átomo de Deus. Eu falei, agora pronto. Agora deu problema. Falei, agora, como que eu saio dessa?
Eu falei, por que não usa? Porque se mexer ele explode e acaba com tudo. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Eu falei, isso é artigo da Veja, né? Pra vocês terem uma ideia como as coisas funcionam. Vivem atrás de experiências, não têm discernimentos para identificar os falsos ensinos. Os modismos, irmãos, vêm e vão. As novidades religiosas, elas são como goma de mascar. Quem aqui já mascou chiclete? Todos. Rapidinho perde o doce, ela fica aquela borracha. Aí o que você faz? E coloca, porque precisa estar doce de novo. Pessoas vivem, essas novidades religiosas são dessa forma. Quando todo o corpo, irmãos, está se edificando como um corpo verdadeiro, com a maturidade de Cristo, o efeito é que os membros do corpo, nesse processo, eles tornam-se perspicazes, perceptivos e estáveis. Eles têm suas faculdades treinadas para ver através do sutil e manipular, e essa linguagem manipuladora da linguagem que tem enganado tantas pessoas. Portanto, irmãos, uma das razões pelas quais os santos ministram ao corpo de Cristo é para que cada membro se torne mais astuto, penetrante, perceptivo, estável, mais crédulo e menos irrefletido. Essas são as respostas dos versos de 1 a 6, que vai ter apoio em alguns versos 12, 13 e 14. Mas o meu trabalho e envolvimento na igreja agrada a Deus, olhando para essa introdução. Eu sei que eu assassinei aqui a homilética, aqui, de passar muito tempo no introdutório e colocar pontos. Mas espero que você pense, o meu trabalho e envolvimento na igreja agrada a Deus. Como Deus quer que você atue na igreja dele, você trabalhe. Como ministraremos uns aos outros para que o corpo cresça à semelhança de Cristo? Como ministraremos, irmãos, para que a unidade da fé e do conhecimento surja no nosso meio, em nosso meio? Como ministraremos para que bebês se tornem santos perspicazes e com discernimento? Porque pastores também têm a obrigatoriedade de pregar também aos pequenos. A resposta que desejo desenvolver, irmãos, ela se encontra nos versos 15 e 16. Para isso. O versículo 15 ela vai dar o cerne, o verso 16 explica pelo menos 6 maneiras aqui. E primeiro que ele vai falar, fale a verdade em amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a resposta clara de como nós crescemos em Cristo, de como nós nos tornamos um corpo semelhante a Cristo, e assumimos a medida da estatura, da plenitude de Cristo, está aqui, fácil, falando a verdade em amor. Falando essa verdade, irmãos, em amor é como nós construímos o corpo, a unidade. Mas eu quero esclarecer algo aqui que até então eu passava despercebido e entendia errado esse texto. E eu tive problema durante muito tempo. Por desconsiderar o contexto, eu tive problema de interpretação nesse texto. Nessa questão de falar em amor. Eu quero falar com vocês isso. Compartilhar daquilo que eu aprendi. Eu costumava pensar, irmãos, que a frase fale a verdade em amor significa fale a verdade com gentileza. Era o que eu achava. Lógico, isso não sai do texto, está atrelado ao texto. Mas isso aqui, irmão, sem dúvida, é parte do significado, mas o contexto aponta para uma direção diferente. Que é muito importante ver para o bem da igreja. O contexto, irmãos, é todo sobre verdade doutrinária, sobre verdade sobre Deus e verdade sobre o Filho. Eu observe pelo menos 3 evidências aqui dessa posição. Primeiro, olha o verso 11, nós vimos que os dons foram dados para a edificação da igreja, são todos agentes da verdade. Deus deu apóstolos. Apóstolos são testemunhas oficiais e fundamentais da verdade.
Depois os profetas, eles eram que aplicam com precisão a verdade recebida de forma sobrenatural. Os evangelistas, eles fazem o trabalho de evangelização com a verdade do evangelho. Os pastores e mestres, que pregam a verdade e a usam para alimentar e proteger o rebanho de Deus. Cada um desses oficiais está sendo aqui, irmãos, está centrado na verdade de Deus, na verdade de Cristo e na verdade do evangelho. Então essas pessoas são agentes da verdade. Pelo menos é para ser. Em segundo lugar, olha o verso 13. Você pode ler para mim o verso 13? O que diz? Do capítulo 4. Isso. Então, olha, o objetivo é edificar o corpo de Cristo para atingir a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. E terceiro, irmãos, no verso 14, nós vimos que o versículo 14, ele mostra que a grande preocupação de Paulo é que à medida que nós crescemos à semelhança de Cristo como corpo, não devemos ser bebês levados a todo vento de doutrina. Portanto, irmãos, novamente a questão é a estabilidade na verdade doutrinária, para que não sejamos enganados por falsa doutrina. Pastor Viana, eu assino embaixo que o senhor estava falando hoje, lá na casa do pastor Neil, a nossa obrigação é cuidar da doutrina. É cuidar. É isso que foi colocado. O texto lá, a verdade em amor, é justamente isso. E como é fácil deturpar a verdade, a doutrina. E quando ela é deturpada, irmãos, a coisa fica terrível na igreja. Falando a verdade bíblica com amor, em vista desses 3 pontos, irmãos, o corpo ele é construído por meio de equipadores que são todos agentes da verdade. Segundo, o objetivo da edificação é uma visão unificada da verdade sobre o Filho de Deus. E terceiro, o objetivo também é que indivíduos sejam maduros em sua capacidade de usar a verdade para evitar o erro. Quer evitar o erro? Se combate erro com a verdade. E em vista desse contexto, irmãos, falar a verdade no verso 15 significa falar a verdade sobre quem? Sobre Deus, sobre Cristo e sobre o Evangelho. Em outras palavras, irmãos, significa falar a verdade bíblica, a verdade espiritual e a verdade sobre a vida como Deus a vê. Quando as pessoas às vezes perguntam, meu ponto de vista, eu acho que é isso meu ponto. Eu falo, olha, o que Deus diz na sua palavra é isso. Pastor, eu não amo mais a minha esposa. Pastor, eu não amo mais o meu esposo. Já não consegue mais. Nós dois já não amamos um ao outro, nós vamos separar. Fala, olha, vocês têm um problema muito sério. Porque vocês não podem separar. Mas como que vai acontecer, pastor? A palavra de Deus nos dá princípio que é para aprendermos a amar um ao outro. Então vamos aprender a amar primeiro. Quando vocês aprenderem a amar biblicamente um ao outro, aí nós trabalhamos no relacionamento, porque Deus ministra a cura no coração de cada um. Mas quando nós aprendemos a dar passos bíblicos. E é assim com a sua igreja. Agora o que nos dá, irmãos, é quando nós damos passos achando que somos autossuficientes. E achamos que a igreja é nossa. Que a igreja pode ser feita da forma que eu quero. A igreja não pertence a você. Você só não é a igreja. Quando nós nos reunimos como esse corpo que clama a Deus, Deus derrama a sua bênção. Lembra lá o Salmo 133? Como é bom e agradável verem unidos os irmãos. Você sabe o contexto daquilo? Daquele salmo? É 2 Samuel 5, quando Davi reina por 7 anos em Judá. Aí o povo do norte chega para Davi e fala, olha, Davi, era tu que entravas conosco em guerras, era tu que nos livrava, era tu que fazia isso, era tu que fazia aquilo. E proclama Davi rei, o povo é unificado, o reino do norte e o reino do sul unifica. Davi é proclamado rei, ele escreve o salmo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Você vê que um corpo dividido não pode prevalecer? Como é o meu trabalho e o meu envolvimento na igreja, ele agrada a Deus? Como Deus quer que você atue na igreja dele? Vimos o primeiro ponto falando em amor. A verdade é amor. Segundo, confia em Cristo como fonte de crescimento. Está aí no verso 16, olhe comigo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Confia em Cristo como a fonte de crescimento. É Deus quem dá. É Deus quem aumenta. Às vezes nós queremos colocar as coisas de um jeito nosso. Achamos que é os métodos nossos que trazem, que dá eficiência, que trazem os frutos. Mas quem continua salvando e acrescentando a igreja é o próprio Deus. Devemos confiar em Deus. A igreja precisa crescer, irmãos, mas esse crescimento não deve ser conduzido de qualquer maneira ou a qualquer custo. Nós estamos falando do crescimento de um corpo no qual o cabeça é Cristo. O cabeça é perfeito, é santo, e o seu corpo não pode ser impuro. Ele não tem como não tratar em santidade. A igreja primitiva ela começou a crescer demais, mas havia desequilíbrio na área social que gerou desconforto. O que foi que eles fizeram? Separaram homens fiéis, elegeram ali os diáconos para cuidar das coisas, para equilibrar o corpo. A igreja precisa de homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que se preocupem com a obra de Deus, não com seu ego. Pessoas que realmente façam, buscando a glória de Deus, pessoas que diminuam e que Cristo cresça. Quando todos contribuírem, irmãos, para a edificação do corpo, fazendo a sua parte, o corpo cresce em todas as áreas e ele cresce sadio. Cristo deu dons e graça a todos, no verso 7, não foi isso? A graça foi concedida a cada um de nós. Cristo deu capacitadores para a igreja, verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cristo é o modelo e o objetivo, no verso 13, para guiar como inspiração até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. Jesus diz em Mateus 16, 18, edificarei a minha, não a dele, igreja. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 3,12, Gálatas 5,22, dizendo, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, o Senhor aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito é, o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, segue a lista. Cristo ganha obediência por meio de palavras e ações. Paulo escreve em Romanos 15, 18, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. O corpo todo, irmãos, ele cresce quando todos estão juntos e ajustados. Deixa eu te perguntar, você se sente responsável por falar a verdade em amor? 3, trabalhando juntos como uma conexão perfeita. Todos unidos, através de cada junta para esse suprimento. Dele todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de toda a junta. Meus queridos, a prática da cooperação é fundamental entre nós. Uma igreja que não desenvolve um processo de mutualidade entre os seus membros não pode ser uma igreja forte, uma igreja que não pratica mutualidade. 4, a igreja precisa de harmonia entre todos. O texto diz, no verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado por auxílio de toda a junta. O corpo precisa ter harmonia. Quando o corpo não tem harmonia, eu lembro quando fui ver o parto, participei do parto do meu filho, o Vinícius, o mais novo, e
mandava fazer um comando e eu vendo aquele negócio e eu perdi o sentido. Eu queria mexer o braço, a perna mexia, eu queria mexer a perna, a cabeça ia para um lado e eu não sabia o que fazer e fiquei paralisado, o corpo não obedecia. Estava complicado aquele troço. Mas todo o corpo, irmãos, precisa estar em harmonia, tudo funcionando perfeitamente. Cinco, a igreja precisa de cada indivíduo envolvido, de cada membro envolvido, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Segundo, a justa cooperação de cada parte. Não apenas todos, irmãos, mas cada indivíduo, cada membro. E qual é a medida? Nós não temos a mesma medida. No verso 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A proporção, ou seja, nem todos têm a mesma medida. Romanos 12:3, como Deus, Ele mediu a medida da fé. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, nem todos têm essa mesma medida. 6, a igreja precisa que façamos tudo por amor. Irmãos, temos servido em amor, eu já estou concluindo já minha fala. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo diz em 1 Coríntios 8:1 que o amor, ele edifica. O amor edifica. 2 Coríntios 12:19, falando ali, e tudo amado para a sua edificação, há muitos que pensais, nós estamos desculpando convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Portanto, irmãos, a exortação de Paulo é essa aqui. Fale a verdade uns aos outros em amor, confiando em Cristo como a fonte, porque Ele faz crescer todo o corpo. É isso que Paulo está dizendo. Faça mais do que apenas orar. Ore. Orar é essencial e necessário. Mas faça mais do que orar. Fale uns aos outros e encoraje uns aos outros. É necessário. Anteontem eu recebi uma mensagem de um pastor, há algum tempo eu não falava. E o pastor as palavras dele foi essa: pastor, como anda a sua vida de oração? Pastor, como anda a sua vida conjugal? Pastor, como anda o cuidado com a sua saúde? Pastor, como o irmão tem servido a Deus em amor ou no automático? Eu fiquei pasmado com o pastor me falando isso. E eu retornei para ele, falei: pastor, obrigado, porque em tudo isso eu tenho negligenciado. Eu preciso orar mais, eu preciso cuidar melhor da minha saúde, eu preciso cuidar melhor da minha família, eu preciso cuidar melhor do meu momento devocional com Deus. Nossa, que pastor horrível, não é esse, né? Mas, irmãos, como está a sua vida também? Eu quero transferir essas perguntas para você. Como está isso em você também? Vamos pensar, irmãos, na relevância desse tema com amor. Nós precisamos trabalhar em sistema de cooperação, um ajudando o outro. O trabalho é tão importante quanto o meu, porque se um de nós não fizer sua parte, o corpo vai sofrer. O corpo precisa estar ajustado com o auxílio de toda a junta, nervos, peles, músculos, todos trabalhando em cooperação e amor. Os membros do nosso corpo não podem trabalhar separadamente. Cada um deve fazer e tem que fazer a sua parte. Então a cereja do bolo está aqui, irmãos, no versículo 16. É só de Cristo como cabeça, o corpo recebe toda a capacidade para crescer, para desenvolver as suas atividades. Cada membro do corpo, irmãos, não importa o quão insignificante ele acha que seja, tem um ministério importante a exercer no corpo. Pastor, mas eu sou o dedinho do pé. Se Deus colocou o dedinho no pé, é porque ele serve para alguma coisa. Ele não colocou nada ali no corpo que não tem utilidade. Tudo serve e tem a sua utilidade.
Deus não colocou você, irmão, no banco, porque não existe dom de banco. Dom de banco é prego. E eu não conheço o crente prego. Deus o chamou para trabalhar, para fazer algo. Quando esses propósitos forem atingidos, irmãos, não houver mais imaturidade entre nós, quando isso não houver mais, a doutrina estiver fortalecida, houver crescimento em Cristo e prática da mutualidade, só quando cada um de nós fizermos a nossa parte em amor, Paulo diz que o corpo por si mesmo estará sendo edificado. Você pode dizer que não é muito importante nesse corpo, que você não tem tantas utilidades. Eu quero desencorajá-lo a pensar dessa forma. Você acha que Deus colocaria qualquer coisa inútil no corpo? Deus o colocou, irmãos, porque Ele quer algo na sua vida. É unidade. A igreja tem que ser um corpo ajustado, consolidado, para a glória dele. E se ele lhe inseriu no corpo, sinta-se importante e trabalhe para a sua edificação. Que Deus seja louvado, irmãos. Que essa igreja, ela realmente junta como um corpo que glorifica a Deus. Avance nesse mundo tão terrível. E que ela seja fiel na sua doutrina e no cuidado uns com os outros em amor em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado. Vamos orar? Pode vir. Pai, nós queremos te agradecer por essa igreja. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos irmãos dessa igreja, pelos pastores dessa igreja, que têm pregado a tua palavra com fidelidade, tem feito, ó Deus, a tua vontade, tem se esmerado em cumprir o querer do Senhor. Ó Deus, que o Senhor use os pastores aqui para essa edificação e que essa igreja avance em todos os propósitos e desafios que ela tem, que são grandes aos nossos olhos, mas nós temos um Deus tão grandioso. E sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um deles aqui. Que essa igreja, embora com tantas coisas que ela precise fisicamente, mas que ela nunca esqueça que ela tem a obrigação de viver em amor, falando a verdade de Cristo, pregando o Evangelho sem diluição. Que o Senhor, Deus, os ajude a manter-se fiéis à tua palavra, e sabemos que o mais o Senhor fará. É isso que nós fazemos, entregamos os nossos caminhos a ti. E que o Senhor tão bondosamente cuide de cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém.